Quanto rende 10 mil reais no HGLG e no BTLG? E qual desses dois gigantes fundos logísticos é o melhor para investir nesse momento? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Além de fazer uma simulação para ver o quanto rende os 10 mil reais, eu vou coletar dados do relatório gerencial de cada um dos fundos para a gente fazer uma comparação e chegar no preço justo da cota de cada um desses dois fundos. Então seja muito bem-vindo ao canal Rael Invest. Eu sou Israel e eu já estou compartilhando aí com você a tela do meu computador, onde a gente vai coletar aqui os dados do HGLG e do BTLG. Olha só, o valor da cota do HGLG hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 31/5, está em R$ 161,33 e ele está pagando de dividend yield nos últimos 12 meses aqui 8,18%. E quanto dá isso em reais por mês no seu bolso? Olha só, cada cota do HGLG coloca no seu bolso todos os meses R$ 1,10 de dividendos. E aí vamos ver como que ficam esses dados aqui para o BTLG. Olha só, o BTLG, o valor da cota dele está em R$ 100,36 e os dividendos pagos nos últimos 12 meses, 9,31%. E aí vamos descer lá também. Olha só o quanto ele está pagando de dinheiro de fato no seu bolso. Dá 78 centavos por cota, isso aqui isento de imposto de renda. Então vamos lá para a planilha para a gente entender melhor essa comparação aqui e fazer o cálculo do quanto rende os 10 mil reais. Aqui a gente tem o valor da cota, o dividend yield, os dividendos de uma cota ao ano, quanto coloca de dinheiro no seu bolso. No caso do HGLG, R$ 13,20 e no BTLG, R$ 9,34. Isso dá por mês no HGLG R$ 1,10 e do BTLG R$ 78 centavos. E aí eu vou colocar aqui, caso você invista 10 mil reais, quanto você vai ter de dividendos mensais no HGLG. Olha só, você vai ter R$ 68,17 todos os meses, isento de imposto de renda, caso você invista os 10 mil reais no HGLG. E aí vamos ver no BTLG se dá muito mais do que isso. Olha só, você teria no BTLG R$ 77,58 de dividendos todos os meses. E aí a gente não pode olhar somente para os dividendos quando a gente vai fazer o investimento no fundo imobiliário. Tem muitos outros fatores que a gente tem que considerar e eu vou fazer uma análise aqui rápida, uma análise bem quantitativa para a gente entender qual deles é o melhor para investir agora. Eu vou usar essa tabela aqui embaixo e o que a gente vai comparar. Olha só, o patrimônio, valor da cota, dividendo, a taxa de administração que cada um dos dois cobram, número de imóveis, o prazo médio do contrato, até a gente chegar lá no fim no preço justo de cada um desses dois fundos. Então vou abrir agora aqui o relatório gerencial do HGLG. Olha só, o HGLG, o gestor do HGLG é a Pátria Investimentos e aqui a gente já começa a coletar alguns dados. A taxa de administração dele, 0,6% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Aqui a gente tem que o PL dele, o patrimônio líquido, é em torno de 5,3, quase 5,4 bilhões de reais. Ele é o maior fundo imobiliário logístico que a gente tem aqui no Brasil. E aí quando a gente desce um pouco mais, aqui a gente tem o resumo do cenário de FIIs, aqui tem comentários da gestão, mas eu vou analisar muito mais os dados de uma forma quantitativa e não qualitativa, tá bom? Aqui a gente tem o P sobre VP do HGLG, que está em 0,99. Isso significa que esse fundo aqui está sendo negociado com desconto de 1% no seu valor. Mas como o valor da cota ele oscila ao longo do dia, dá para a gente considerar que o HGLG ele já está no seu preço justo quando a gente pensa no valor patrimonial dele, tá bom? Aqui embaixo a gente tem a quantidade de imóveis do HGLG, 28 imóveis. Aqui temos 4,6 anos, a média de contrato que o HGLG tem com seus inquilinos. Então tem contratos típicos e contratos atípicos, que são aqueles de prazo longo, de 10 anos, 20 anos. Mas pegando uma média, a gente chega em 4,6 anos o prazo médio de contrato. E a vacância física e também financeira está em 5,5%. E aí aqui embaixo a gente ainda tem, olha só, a alavancagem financeira do HGLG que está em 11,7% e não é uma alavancagem alta, tá bom?
E aqui a gente vê sobre os imóveis, onde eles estão localizados. Olha só, estão em 6 estados diferentes. A gente tem a maior parte dos imóveis localizado em São Paulo, 68% dos imóveis. Depois vem Minas Gerais aqui com 14,2%. Depois a gente tem Pernambuco lá em cima, 4,8%. Temos aqui Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina ainda. Então estão distribuídos dessa forma os imóveis, o que é um ponto positivo. É melhor do que ter uma quantidade muito grande de imóveis em um estado só, tá bom? E aí a gente vai ver agora o BTLG. Vamos entrar aqui no relatório gerencial dele. Aqui a gente já tem, olha só, o gestor, né, do BTLG é o BTG Pactual. A taxa de administração, 0,9% sobre o valor de mercado do fundo. Então é uma taxa maior, bem maior, do que a taxa que é cobrado pelo HGLG. Aqui a gente tem uma quantidade maior de informações logo de cara. Olha só, o valor de mercado, 4,3 bilhões de reais, ou seja, cerca de 1 bilhão a menos que o HGLG. A quantidade de imóveis, 34, mais imóveis que o HGLG. O prazo médio dos contratos também é maior, um prazo de 5 anos, e a vacância financeira dele aqui, 1,9%. E aí quando a gente desce, para a gente ver aqui os imóveis do BTLG, olha só, aqui nessa parte, nesse mapinha aqui a gente tem que, vou ampliar aqui para ficar mais fácil ver, aqui agora ficou melhor, o BTLG tem 90% dos seus imóveis no estado de São Paulo. Então apesar de ter os imóveis distribuídos aqui em 6 estados também, é um fundo imobiliário que está muito mais concentrado em um estado só, o que não é muito bem visto, não é um ponto positivo aqui quando a gente pensa numa diversificação. Além de ter multimóveis, ter multi-inquilinos, seria interessante estar espalhado em mais de um estado e não concentrado ali, sujeito aos problemas que podem ocorrer especificamente somente naquele estado, tá? Então vamos lá para a tabelinha para a gente ver como fica essa análise aqui. Olha só, aqui eu já tenho a tabela preenchida, mas antes da gente fazer essa análise aqui, se você chegou até esse momento do vídeo e você quer aprender mais sobre investimentos, se inscreve no canal para poder acompanhar o conteúdo que sai toda semana por aqui. Bom, vamos lá. Nessa tabela aqui vamos analisar ponto a ponto. Primeiro, patrimônio. O HGLG, nesse caso aqui, ele leva vantagem porque ele tem um patrimônio de cerca de 1 bilhão a mais do que do BTLG. Com relação ao valor da cota, eu vou colocar um ponto aqui para o BTLG, embora o valor da cota não seja um parâmetro muito bom para a gente poder colocar aqui na balança, mas a gente está falando de pessoas que vão investir uma quantidade pequena de dinheiro, vão investir R$200 por mês, 300, R$500 no máximo por mês, não vão investir 5 mil. Então, quando a gente tem dois fundos com características similares, dois fundos que são bons fundos, faz sentido a gente optar por aquele que a gente consegue uma quantidade maior de cotas. Isso é interessante também, pensar na quantidade de cotas e não só no valor investido, tá bom? Então vou marcar um ponto aqui para o BTLG. Quando a gente analisa o Dividend Yield, o BTLG também leva vantagem aqui nesse caso com 9,31 de dividendos por ano contra 8,18 do HGLG. P sobre VP, BTLG também leva vantagem. Ele está sendo negociado com cerca de 3% de desconto, enquanto o HGLG 1% de desconto. Então vou marcar aqui BTLG também. Quando a gente olha a taxa de administração, aqui o HGLG ganha, não tem nem o que discutir, é uma taxa bem menor. E o número de imóveis? Aqui é difícil a gente analisar, porque apesar do BTLG ter uma quantidade de imóveis superior, os imóveis do HGLG estão espalhados em mais estados, isso aqui leva um ponto para o HGLG. Como os dois têm bons imóveis, tanto o BTLG como o HGLG, eu vou considerar nesse caso aqui um ponto para o HGLG, porque eu acredito que esse ponto da localização dos imóveis, de estar um pouco mais diversificado, pesa um pouco aqui, considerando que os dois têm bons imóveis, tá bom? E aí vamos ver aqui a vacância. BTLG ganha também em questão de vacância, tem menos imóveis vagos, tá bom? E aí o prazo médio de contrato. BTLG também ganha nesse caso aqui. E aí aqui por que ele ganha? Quanto maior o prazo do contrato, melhor para a gente que é investidor. A gente tem uma previsibilidade maior. A gente sabe que aquele inquilino vai ficar lá por um tempo maior, então nossos dividendos estão garantidos por um tempo maior também. E aí, com relação à alavancagem,
mais uma vez BTLG ganha com uma alavancagem menor do que a alavancagem do HGLG. E aí vamos ver aqui o preço justo desses dois fundos imobiliários. Olha só, o preço justo do HGLG, R$ 140,42. O preço justo do BTLG, R$ 100. E aí como a gente chega nesse preço justo aqui? Eu vou explicar aqui de uma forma mais resumida, mas se você quiser um vídeo explicando somente como calcular o preço justo de um fundo imobiliário, deixa aqui nos comentários, calcule o preço justo, que eu já vou saber o que aí eu gravo um vídeo calculando especificamente, explicando todos os pontos de como calcular isso. Mas olha só, para você saber como é feito esse cálculo, eu considero a rentabilidade de um tesouro IPCA que mais está pagando no momento. Por exemplo, quando a gente entra no site do Tesouro Direto, a gente vê que o Tesouro IPCA com a maior rentabilidade aqui é esse para 2029, IPCA mais 7,41. Então, se eu investisse nesse tesouro, eu ganharia 7,41 acima da inflação. Como eu estou investindo num fundo imobiliário, eu quero ter um prêmio de risco em cima desse investimento. Então, eu não posso exigir somente 7,41. Eu vou exigir, nesse caso aqui, 2% a mais. Então, eu vou considerar 9,41. E aí o que a gente tem que pensar? Considerando o dividendo que cada fundo está pagando, qual é o valor máximo da cota que eu posso pagar para que esse dividendo represente 9,41% do valor da cota. Então é esse o cálculo que a gente vai fazer aqui. E aí fazendo esse cálculo, dividindo o dividendo anual por 9,4%, a gente chega que o valor máximo no HGLG é de R$ 140 e no BTLG R$ 100. E aí, nesse caso aqui, o BTLG ganha, e esse aqui é um dos principais pontos para a gente analisar, porque ambos são fundos bons, ambos têm uma boa gestão, têm bons números, mas quando a gente olha para o valor, para o preço justo dos fundos, o BTLG ele ganha disparado do HGLG. Aqui a gente tem que ele está dentro do preço justo e o HGLG cerca de R$ 20 acima desse preço justo que eu defini aqui. Mas é claro que nada impede que você tenha os dois fundos imobiliários na sua carteira. Eu, inclusive, vou ter os dois na carteira que eu estou montando aqui publicamente, uma carteira com o objetivo de chegar a ter R$ 1.000 de dividendos com pequenos aportes. No primeiro vídeo, que eu vou colocar o card aqui para você, eu fiz um aporte de R$ 300 e vou continuar fazendo aportes pequenos todos os meses para a gente chegar a ter R$ 1.000 de dividendos. E nessa carteira eu tenho HGLG e eu vou colocar o BTLG mais para frente também. Então nada impede que você diversifique seus investimentos nos fundos do setor logístico dessa forma aqui. Mas nesse caso aqui, o BTLG ganhou e ganhou de lavada do HGLG, porque um dos principais pontos seria esse preço justo aqui. E aí me conta o que você acha, qual desses dois fundos você acha que é melhor investir e tá valendo mais a pena nesse momento. Conta nos comentários que eu quero saber. Esse vídeo fica por aqui, espero que você tenha gostado, se inscreva no canal para acompanhar o conteúdo que sai toda semana e eu te vejo no próximo vídeo.